Uma boa noite a todos. É um prazer e um grande compromisso de estar aqui para essa nossa conversa. Que nós possamos juntos trocar experiência e tenho dito, como sempre disse, aqui o assunto é mais para o palestrante, tenho a certeza disso. Se esse assunto ajudar a vocês, ficaremos muito contentes. O assunto é bastante temático. Me desculpem por algumas tosse, que eu estou desde quarta-feira brigando, já tomei de tudo, mas pedi hoje pelo menos o pedido a São João, que hoje é dia de São João. Depois vamos pular fogueira, com certeza, né? E comer pinhão. Transformação moral. O que é isso? Como se sucede? Como se faz? Eu dividi esse assunto mais ou menos em duas partes. A primeira parte vamos conversar sobre transformação moral. E na segunda parte nós vamos comentar como nós podemos fazer essa transformação moral chamada transformação interior, que é esse o grande objetivo da transformação moral. É a nossa transformação interior. Como nós podemos fazer isso? O avanço tecnológico e científico que ocorreu em nosso planeta nas últimas décadas foi exponencial, por assim dizer, matematicamente. Ele foi maior do que em toda a história pregressa da humanidade. Esse progresso, ele vem através da soma da evolução intelectual e moral de todos nós, habitantes desta orbe, sejamos encarnados ou desencarnados. Isso, tenham a certeza, promoveu uma melhora importante em nossas vidas, como a gente vai ver a seguir. E nos trouxe mais conforto e comodidade ao nosso viver. Hoje nós vivemos mais e melhor, não é verdade? Pelo avanço da medicina. Antigamente, uma pessoa com 50 anos era velho. Hoje, com 50 anos, está na flor da idade. É ou não é verdade? A divulgação das informações são muito rápida, ocorre de maneiras instantâneas e ela é acessível à maioria das pessoas. Quem não tem hoje um smartphone que sabe o que acontece no outro lado do mundo? Sejamos nós atualizados na informação da Covid. Nós demoraríamos a receber a informação do que aconteceu lá no Japão, do que aconteceu aqui na Itália. E nós já com isso, nós começamos a nos preparar. Senão, com certeza, teríamos muito mais mortes. E o avanço tecnológico fez com que a vacina fosse rápida. É ou não é verdade? Então, irmãos, a ciência e a tecnologia são fantásticas.
desde que elas sejam usadas para o bem. É ou não é verdade? Mas aí, Cláudio, e no aspecto moral, houve um progresso proporcional? Sim, com certeza. Hoje somos moralmente mais adiantados do que há algumas décadas, embora não parecemos. Porém, poderíamos sim estar bem melhores. Muitas pessoas dizem que antigamente o mundo era melhor, mas isso não é verdade. Nossos pais diziam isso, né? Mas olha a comodidade que nós temos hoje. O avanço tecnológico e científico nos proporcionando a viver mais. Hoje sim, somos melhores que ontem. E tenham a certeza que amanhã nós seremos melhor que hoje. Nós até podemos, por algum pequeno período, ficarmos estagnados. Faz parte do nosso mundo de provas e expiações. Mas tenham a certeza, regredir, não, nunca. Porque a lei natural, ela rege a humanidade. A lei de Deus, a lei natural. E o homem, ele se melhora à medida que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Porém, nem todos podemos dizer que progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Mas isto tem um acalanto, porque os mais adiantados, eles auxiliam a evolução daqueles que ficam um pouco estagnados. Isto é, pelo meio do seu contato social. Mais uma lei de Deus, lei natural, lei da sociedade. O importante de nós termos sempre esse convívio de vivermos em sociedade, isso nos ajuda. Nós, como ermitão, não evoluímos. Nós precisamos desse convívio, aprendendo e trocando informações. O avanço intelectual, ele também pode, sim, nos levar ao avanço moral. Segundo nos ensina lá na questão 780A do Livro dos Espíritos, que responde: fazendo com que se compreenda o bem e o mal. E então o homem poderá aí escolher o seu caminho. O desenvolvimento do nosso livre arbítrio acompanha, sim, o da nossa inteligência. E aumenta com isso a nossa responsabilidade dos nossos atos. Plantação, colheita. Iremos colher aquilo que plantamos. Se plantamos amor, vamos colher amor. Assim, com certeza, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, mas muitas vezes, nem sempre, ele o segue imediatamente. Oscilam os dois. Por quê? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Somos seres errantes, estamos aqui aprendendo a vivermos nesta balança, melhorando e melhorando. E assim nós vamos progredindo. Nós temos vários exemplos no nosso meio de pessoas muito inteligentes,
com vastos conhecimentos técnicos, científicos, profissionais, por assim dizer, renomados e bem-sucedidos, mas ainda com graves defeitos morais. Segundo nos mostra e nos responde a questão 365 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indícios de superioridade, indício, não quer dizer que superioridade, que inteligência quer dizer ser superior. Nós temos que trabalhar isso. São ao mesmo tempo profundamente viciosos. E a resposta dos espíritos é categórica. É que os espíritos encarnados nestes homens ainda não são bastante puros. E por isso, então, eles cedem a influências de espíritos piores. Como, então, fazemos para que alcançamos o progresso moral possa acompanhar o processo intelectual? Allan Kardec nos dá algumas dicas. A educação. A educação, se bem compreendida, ela é a chave do nosso progresso moral. Como? E essa educação acontece de várias formas durante a nossa existência. Começa lá na infância, pelos conceitos passados pelos pais, que temos um papel fundamental na formação deste ser. Lembro lá em março, quando eu fiz uma palestrinha aqui que dizia que o tema era: que fizestes com os filhos que eu te confiei? Essa palestra, infelizmente, por alguns problemas técnicos dos nossos técnicos, não pôde ser transmitida e nem gravada. Mas, segundo promessa que me fizeram, agora, pelo Dia dos Pais, ela deverá vir à tona e ser transmitida novamente. Vamos confiar na promessa, tá? E também pela educação do nosso conhecimento, que é fornecido pela escola. Conhecimento fornecido pelas escolas nos seus diversos níveis. Nós começamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, médio, fundamental, faculdade. Isto tudo é ensinamento. Pela nossa convivência em sociedade. Olha a lei da sociedade aí, muito, muito importante. Também pela nossa religiosidade. É importante nós termos esse elo, uma religião, seja ela qual for. Porque quanto mais nós aceitamos essa ligação com Deus, essa religião, porque religião é religar o homem com o seu Deus. Tenham a certeza, crescemos moralmente. E as religiões todas, sim, podem nos ajudar nisso. Mas elas não são o único caminho. Porque de nada adianta nós termos uma religião e continuamos cometendo os mesmos erros morais. A gente vivencia isto por aí, né? Nos últimos dias tivemos exemplos nos noticiários. A maioria das religiões,
ela visa, sim, o aperfeiçoamento moral da humanidade, com certeza das criaturas. O primeiro passo para isso é nós termos acesso a uma religião, e nós devemos ser gratos por estarmos aqui no Brasil, porque é um país livre, onde são permitidas todas as práticas religiosas, não é verdade? O segundo passo é estudarmos os ensinamentos que a religião nos traz e absorvermos esse conhecimento para o nosso dia a dia. O terceiro passo, esse sim, esse é o mais difícil, porque sempre é o mais difícil, é colocar tudo que nós aprendemos em prática, para que isso nos possa ajudar na nossa evolução. Falar é fácil, praticar é um pouquinho difícil, mas não é impossível. É uma pena que muitos de nós ainda vivamos as nossas vidas pensando apenas em satisfazer os desejos do corpo físico, de uma maneira muito materialista, sem nenhuma preocupação e cuidado com a nossa elevação e transformação moral do nosso espírito. Como disse certa vez Bezerra de Menezes, de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Transformação interior. Como nós podemos fazer? Nós vivemos, somos sabedores, sob a lei do progresso. Nós vamos progredindo, evoluindo. Lei essa que nos impulsiona ao nosso crescimento espiritual, naturalmente, e nos faz sentir necessidades íntimas de renovação, de transformação interior, de aprimoramento moral e intelectual. Quando nós nos deparamos com conflitos íntimos, desconforto em nossos pensamentos, perturbações em nossos sentimentos, quando não mais nos comprazemos com coisas que nos atraíam anteriormente, quando nossas ações e reações começam a nos incomodar, quando nós não nos sentimos mais bem conosco mesmo, e quando essas crises, então, se refletem ao nosso exterior, irmãos, nos nossos relacionamentos, reflete nas nossas atividades, com certeza somos levados então a questionar esses valores, nosso modo de pensar, a questionar como estamos sendo, como estamos sentindo e como estamos agindo. Este questionamento nos reflete ao autoconhecimento, que é um processo de nos inquirirmos intimamente quanto à natureza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Processo esse, irmãos, importantíssimos, a necessidade dessa nossa renovação interior, que então começa a ser despertada em nós. Indagações: que tipo
de pensamento eu estou alimentando? Que tipo de sentimento eu estou cultivando? Por que eu ando falando certas coisas? Quais estão sendo as consequências desse meu modo de ser? São questionamentos, sim, que podemos fazer e devemos fazer se quisermos, de fato, nos conhecer intimamente. E analisar com isso onde precisamos, necessitamos e podemos melhorar. Muitas vezes nós precisamos de modelos, de exemplos, de pontos de referência como guia que vai nos nortear nossa caminhada. E os buscamos onde? Naqueles que nos deixaram marcas, nos deixaram seus ensinamentos e exemplos. Muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho uma herança que eu adoro, que eu recebi do meu pai, a honestidade do meu pai, a palavra do meu pai e da minha mãe, a lealdade. É isso, nos marcaram e nos deixaram ensinamento e exemplo. É a maneira que nós podemos ficar na outra pessoa. É como exemplos. É claro que podemos dizer que fora, nós até podemos nos enganar e adotarmos alguns exemplos, às vezes negativos, faz parte, que nos orientam alguns comportamentos um pouco antissociais, um pouquinho até nos deixam um pouco violentos, mas porque a humanidade tem aí muitos exemplos, alguns não bons. É o nosso discernimento. Mas isso também, porque isso faz parte do nosso aprendizado. E as consequências dessas más escolhas levam, sim, à experiência e ao conhecimento. A gente não aprende só acertando. A gente aprende muito com os nossos erros. Vale nós reconhecer que erramos e vamos reparar. Tudo isto é levado em conta na nossa evolução. Cada um de nós, com suas crenças, com sua cultura, com as influências que recebemos, vamos sim encontrar então parâmetros com os quais poderemos identificar e formar o nosso comportamento. O tempo e as consequências, sim, dirão se esse caminho escolhido é o ideal ou não. E ele pode ter sido bom para uma época e não bom para uma outra época. Mas isto faz parte do nosso aprendizado, e o nosso aprendizado ele é presente, sempre, diário, constantemente. Porque aí vai entrar o nosso discernimento. Por isso é que nós somos as criaturas inteligentes que Deus criou, com uma finalidade, que Ele disse: vá e seja feliz. Ele não disse: vá, tu é feliz. Não, vá e seja feliz, busque a felicidade, porque a felicidade de você pode não ser a minha felicidade. Tem uns que a felicidade é um mundo, tem outros que a felicidade é um pacotinho. Então, nós temos que buscar a nossa felicidade. Para o bom cristão, quem é o melhor exemplo? Jesus. E para nós, cristão espírita, como eu gosto de me chamar, temos os princípios do espiritismo,
que na verdade estão embasados nos ensinamentos morais do Cristo. Os livros da doutrina espírita não tem nada diferente que não esteja na Bíblia, irmãos. Tudo que está ali, Cristo disse. Cristo deixou ali as suas morais. No momento em que nós começarmos a entendermos e lermos e estudarmos, lá no livro dos Espíritos, parte 3, leis morais, nós vamos ter uma vida bem melhor, entendermos aquilo ali. Sabe que esse estudo, quando comecei a estudar o Espiritismo, dizia assim: quando chegar nas leis morais, ao término, se decide se tu vai ser espírita ou não, porque elas batem a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da destruição, a lei da evolução, a lei da fraternidade, e nós vamos estudando. É interessante, é muito, muito, muito bom. Portanto, os ensinamentos de Jesus, à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, são, sim, o modelo ideal para o espírita ou para o cristão, como queiram. Procuremos então compreender a essência desses ensinamentos, constatando que de fato esses valores, os valores que o Cristo deixou, nos fornece uma base segura, lógica e eficiente que vá nos conduzir à nossa existência aqui. E procurar, sim, senti-lo em nossa alma, dando aos nossos, então, pensamentos, sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, um direcionamento em conformidade a esses princípios, os princípios morais do Cristo. Iremos, com certeza, gradativamente, nos renovando interiormente, transformando assim o homem velho no homem novo, alimentado agora por valores mais nobres e elevados. É um processo complicado, irmãos. Muitas vezes iremos enfrentar situações difíceis. Ninguém disse que seria fácil. A vida do Cristo aqui na terra, por 33 anos, não foi fácil. Mas tenhamos a certeza, porque as consequências naturais desse nosso proceder, e nós temos que aprender com elas. Aprendemos com os nossos erros e vamos acertando. Quanto maior a consciência da nossa realidade espiritual, mais rápido será o nosso processo evolutivo. Olha, quanto maior a consciência da nossa realidade espiritual, mais rápido será o nosso processo evolutivo. Porque com isso se sabe para onde estamos indo e o porquê estamos indo. Nesse sentido, a frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, com certeza ficará bem mais clara ao nosso entendimento, não é verdade? Para isso, podemos dizer, o caminho para o espírita, ou o caminho para um bom cristão, está, sim, no estudo aprofundado das leis de Deus, que regem as nossas vidas.
a imortalidade da alma, a reencarnação, porque nós vamos viver várias e várias e várias, evoluindo. Nós estamos apenas ocupando esse corpite aqui, e vamos vir em outras formas, e vamos aprendendo a crescermos, até nós chegarmos a um patamar onde nós começarmos a sentir umas coscas nas costas. Estou criando asa, estou virando anjo. Vai demorar, não é verdade? Então, irmãos, o livre-arbítrio, importante este detalhe, este aprendizado, porque as consequências naturais das nossas escolhas estão aí. Porque as leis morais são princípios que, estudados seriamente, nos ajudam a compreender o porquê dos desafios que nós tanto enfrentamos e o que nós podemos fazer para que essa caminhada seja rápida e tranquila. Pouco mais consciente nesta caminhada, rumo então ao objetivo para o qual nós fomos criados, que é a perfeição espiritual. E a perfeição espiritual é ser feliz. Assim começaremos a sentir dentro de nós, lá dentro de nós, a verdadeira luz renovadora. Nós já a temos no nosso íntimo, mas ela vai murchando. Mas nós podemos fazê-la brilhar. Depende de nós, usando a nossa vontade, a nossa determinação. Esses assuntos pesquisados que eu trouxe estão na Juventude Espírita de março de 2018 e também alguma parte de Eduardo Batel. Ele é um médico, expositor espírita, coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu trago aqui, para encerrarmos, um meio prático que o homem pode adotar para fazer a sua transformação moral, que é seguir uma recomendação de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fazei com que o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava então a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera algum motivo para se queixar de mim. Foi assim, então, que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim realmente precisava de reforma. Nós somos uma obra em construção diariamente, constantemente. Tenham todos vocês uma excelente noite. Obrigado por me ouvirem. Um abraço em todos os corações de vocês, porque não só o de vocês está aqui, aqueles que vocês trouxeram, dos seus familiares, dos seus amigos, também recebam esse abraço. Muito obrigado, que assim seja.